Oi, gente! Estamos aqui para Olá. mais um encontro do Infinitas Letras com Sabine Mendes Moura. Espero que eu esteja jogando a mão para o lado certo, se não inverter, é isso aqui. Zero familiaridade com essa coisa. E eu sou a Cláudia Pucci Abraão. Nós duas somos escritoras, como vocês já sabem, quem já acompanha nosso canal. E estamos aqui conversando, basicamente, sobre escrita, sobre processos de escrita, sempre tendo como ponto de partida, disparador, provocador, um sistema simbólico. Então, nossa primeira temporada foi os 7 Dragões da Escrita, baseado nos 7 astros, 7 dias da semana, 7 virtudes, os 7 desvios. E eu nunca mais vou falar isso, porque senão todo episódio a gente vai falar isso. Quem quiser vai lá e ver do começo, que é mó barato, uma delícia de ver. E agora a gente está usando como disparador um oráculo que a Sabine criou, ou intuiu, fez download, né, conectou-se com ele, desenhou, fez a arte, e maravilhoso, assim, tá sendo. E o legal é que eu também não conheço, então a cada semana eu tô junto com vocês, descobrindo cada uma das cartas, né, a gente conversa aqui, então as minhas reações de, nossa, não é brincadeira, eu tô falando mesmo, né, eu também só conheço a carta aqui, junto com vocês, então a gente quis fazer esse jogo. Então, vamos começar com uma leitura de um dos nossos textos. A Sabine vai ler um trecho de um texto dela e vou passar a bola para você. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui porque é um e-book, então estou lendo na tela. Falta. Sim, todo dia sinto falta do mal que você me fez. Não que ninguém faça mal a ninguém, menos quando faz, como você me fez. Não que eu não tenha querido e não tenha achado que era o que eu sempre quis, como de fato quis. E quero, todo dia espero que de algum jeito isso que não presta se torne saudável e todo legume se converta em chocolate em 50% glicose. Na veia, te tomei direto, estudei cada gesto, agarrei cada farpa, inventei tantas outras e nunca saberei quem foi que começou, porque ninguém começa um jogo de 2, 2 ou 3. Repito outra vez, um jogo de fantasmas, mais que ancestrais, das coisas de pai e mãe que se muda ou respeita até que o ciclo se rompa. A falta que você me faz é cama em que deito a moada, todo dia, desfeita e refeita, sabendo que a falta é o que falta e faltava. Não era fato mesmo quando tinha. Logo, a chuva apaga a amarelinha, que o giz em instantes refaz. Refazendo, eu me sinto em falta e isso me move no curso do mais. Reza a lenda que escombros são belos e que preservá-los dá sempre visita. Há museus em que cobram entrada e chamam de história, do tipo que irrita. Mas a história da falta não cola na capa do livro onde está escrita. Só repete que a hora é insana, a hora é menos, a hora é maldita. Sinto falta de sal, birita e tempero. Mesmo sem beber, que meu vício é outro. E resta aprender a ver a vida sem falta, essa coisa de que fugir com tanto esmero. E estou aprendendo. Sei porque feliz, sorrio, se desprevenida. E ainda ouço a sua voz repetindo que a falta faz parte da vida. Cara, que legal! Eu não conhecia esse texto. Esse é um texto do livro Gorda e Outros Textos, que é um livro de prosa poética, em geral curtinho. Tô toda arrepiada, cara, que lindo, de verdade, assim. Nossa, Sabine, amei. Obrigada, obrigada. Enfim. Muito legal te ouvir falando também. Quer dizer, declamando. Não gosto de usar a palavra declamação, porque sempre me soa assim, batatinha quando nasce, mas isso realmente é. Não é. Mas a prosa poética tem essa coisa de você precisar. É difícil fazer assim, né? Tipo, tá bom, lê o texto. Porque quando é um texto, né, mais prosa, não sei, prosa não poética, não sei se existe isso. Mas essa prosa que tem uma sonoridade já trabalhada, é difícil pegar e ler assim de repente, porque tudo, né, tem um encaixe de som também. Mas ela é criada para isso. E eu comecei a fazer isso quando eu era professora de inglês há muito tempo, do ensino médio, e eu precisava de materiais em inglês. Né? Isso tem muita ligação com o slam, tem muita ligação com uma série de modalidades da poesia, né, que são faladas, feitas para serem faladas. Mas eu conheci com uma poetisa chamada Sarah Kay. Ela fez um poema que se chamava, acho que era
de A a B, ou para minha filha. Ela fez um poema para a filha assim, e depois ela entrava em escolas e mostrava que qualquer um poderia escrever poesia, mas era nesse esquema da prosa poética, spoken word poetry. E eu acabei conhecendo a spoken word poetry antes, porque era professora de inglês. E eu precisava de materiais para trabalhar, né, em inglês. Então, me conectei e falei, gente, eu tenho que fazer isso. E aí eu comecei a fazer. E aí, em 2018, eu publiquei esse livro que tem coisas antigas dessa época e tem coisas novas também, meio que para fechar o livro. Nossa, maravilhoso. Mas eu trouxe esse texto porque, para mim, ele tem muito a ver, inclusive foi escrito em cima de um processo que tem muito a ver com a carta de hoje, que é do fluxo atemporal, esse oráculo que a Cláudia falou, né, que eu fiz download, que é a carta da Estrada da Serpente. E eu vou só falar, eu quero ouvir você primeiro, Cláudia, mas assim, vou mostrar os elementos da carta. A Estrada da Serpente, todas as cartas têm um desenho, quem acompanha aqui já sabe, um título, né, um nome e uma frase. A Estrada da Serpente tem esse desenho, o nome, né? E a frase diz caminho ou fuga, você sabe e não crê. E aí, como elementos, eu queria destacar aqui que é uma estrada de características humanas. Isso aqui está marcado, né, pela... Eu não sei como é que chamam esses tracinhos aqui de estrada. Tem um nome. A faixa, né? Faixa, não sei, faixa. A faixa. E aí, você vê que é uma estrada muito humana, né? Nesse sentido de ter elementos humanos, embora a forma seja de uma serpente. Tem uma casinha, tem uma passarelinha, tem uma luzinha. Num determinado momento, ela vai perdendo as características humanas e vai se transformando na serpente mesmo, né? Já com marcas, assim, né? Com essas coisinhas, né? Vermelhas, tal, como se fosse a pele ou a casca da serpente, né? E ela não é uma estrada circular, ela tem realmente um início e fim, né? Ponto A, ponto B. E ela leva direto para a boca da serpente. Então, ela meio que representa um momento, depois dos momentos que a gente, né, vem conversando aqui das outras cartas, em que você olha ao redor e fala: tem alguma coisa, ou algumas coisas na minha vida que podem ser mais fuga do que caminho. Ou pelo menos vale a pena questionar isso. E eu acho interessante também que a frase diz: você sabe e não crê, porque fala de um momento em que você já passou pela sua cabeça várias vezes. E você é capaz, inclusive, de dizer para outras pessoas: eu fujo fazendo isso, realmente, não é o melhor e tal, não sei o quê. Mas alguma coisa de emocional, de crença mesmo, ou seja lá o que for, não se conecta. Então você sabe que não é por aí, mas segue fazendo. Você segue na estrada da serpente para acabar nessa boquinha aqui. Por isso que a carta diz: você sabe e não crê. E este é o mote de hoje. O que pensas tu? Depois eu conto o que o texto tem a ver com isso um pouco mais, mas fala aí. Essa carta, eu tenho uma provocação. Essa questão da fuga, né? Primeiro que eu sou PhD em fuga, sou uma fujona, assim. Confessa não era, é bem recente eu confessar as minhas fugas, que eu sempre arrumava uma desculpinha, né? Não, mas tem uma luzinha tão bonita aqui nessa estrada, eu vou lá trocar a lâmpada, preciso iluminar para poder passar. Tá ficando mais evidente, né, quando é uma fuga. E, bom, a questão é, quando realmente é uma fuga e quando é um caminho paralelo que a gente tem que percorrer para conseguir conquistar alguma coisa para poder voltar para a estrada principal, ou se esse argumento todo já não é parte da fuga, né? Parte da historinha que a gente conta para a gente mesmo para poder pegar a mala e vamos fugir. Essa aí é a questão de $1 milhão, né? Que a gente nunca tem, é difícil. E aí eu fiquei pensando, assim, refletindo, né? Qual é a diferença de uma coisa para outra? Não intelectualmente, conceitualmente, até porque isso não daria para só vivendo para saber, né? Mas qual é a sensação interna da fuga e qual é a sensação interna de um desvio necessário, ou até de uma pausa necessária, ou de um rolê necessário, né? Do tipo, vou tirar férias, né? Ou vou descansar, ou não aguento mais, eu preciso ir lá ver o que tem ali na esquina
para eu poder, né, me refazer, preciso de um ar. Eu acho que a questão é quando você acha que não está fazendo isso, né? Você acha que você está ali trabalhando e você está ali pegando a rota de fuga, né? E tem uma coisa que é muito interessante, pelo menos para quem mora em São Paulo, né? Porque quando você vê essa estradinha, me lembra muito aquele caminho que todo mundo faz, né? E não, mas tá todo mundo fazendo, tá todo mundo ali andando por essa rodovia. Olha só, ela tá pavimentada, né? É feita para caminhar mesmo, né? O ser humano já validou isso. Sim. E aí, assim, quando a gente fala assim, nossa, mas tá todo mundo fazendo, e é justamente quando você encalacra ali. Às vezes você nem Sim. consegue chegar na linguinha da cobra, né? Já aconteceu de eu ter que dar meia volta, inclusive, porque. Mas é um pouco essa roubada que a gente cai porque está todo mundo fazendo. Seja porque a gente, né, realmente seguiu a boiada, ou porque você foi ali achando que era o caminho que tinha que ser. E às vezes é engraçado, falando no meu caso, né? Eu nem acho que eu estou pegando o caminho mais fácil, ou o caminho do desvio. Eu acho que eu estou fazendo o que todo mundo tem que fazer, o que todo mundo já fez, ou o que me disseram que eu tenho que fazer. Afinal, é esse o caminho. Né? Eu estou falando mais de escrita mesmo, né? Isso vale tanto para a escrita no sentido de estilo, como eu tenho que escrever, e também em relação a um percurso de vida, né? De carreira, de como eu tenho que. Então, em determinado momento eu tenho que fazer isso, eu tenho que participar de tais coisas, eu tenho que papapá. E já aconteceu comigo de eu estar achando que eu estava trilhando o caminho que eu teria que trilhar e aquilo ser um desvio interno muito grande. E aí é difícil, né? Porque quando a gente já tem uma estrada pavimentada, é só andar por ela. Quando você tem que abrir uma picada no meio da floresta, ou nem abrir uma picada, porque eu não gosto de ficar cortando, Não, tudo bem. mas de entrar por ali, Gentilmente afastar, fugindo né? do senso. Porque tem uma frase que eu acho um saco, que é quando as pessoas falam assim, quando eu cheguei era só mato, tipo, só para justificar. Ai, eu já usei essa frase tantas vezes. Eu Quando sei. eu cheguei na internet era tudo mato. Era tudo mato, né? Então aí você pronto, você reina ali porque você chegou primeiro, né? Geralmente elas justificam territorialismo. Hoje eu tô polêmica. É. Mas tudo bem, daí, entendeu? Todo mundo, na verdade, todo mundo deveria chegar no lugar que é só mato. A verdade é, né? Porque se você está aí na estrada que é pavimentada, você está indo num lugar que não é aquele exclusivo, né? E aqui eu não estou querendo fazer uma coisa hipster, tipo, nossa, cada um tem o seu próprio só o caminho e tem que ser no mato. Mas, assim, tem hora que eu tenho uma tendência muito forte a escolher o caminho mais fácil, né? E é engraçado porque isso é paradoxal. Muitas vezes o caminho mais fácil para mim não é o mais agradável, inclusive, né? Ou não ou às vezes é só mais cômodo, mas gera muitas contradições. Então, assim, acho que eu vou parar de fazer metáfora aqui, porque a carta já é metáfora. Então, assim, se expõe um pouco, né? Fala um pouco. O que é um desvio, né? Um desvio é... Gente, agora não vem nenhum exemplo, mas vamos lá. Olha, eu já estou desviando, eu estou fugindo do assunto, tá vendo? Olha, esse é um desvio. Eu não quero Gente, não, mas olha, tem exemplos que são super práticos, né? Que você pode imaginar assim, como rotina, né? Tipo, eu estou aqui sentada para escrever isso, e aí tudo que eu quero fazer é não escrever isso. E aí eu crio justificativas a partir. Para comigo é assim, né? Eu crio justificativas a partir das quais eu justifico o desvio. Em sendo um desvio, né? Já localizei que é um desvio. Então, essa carta está falando, você sabe e não crê. Então, é um lugar diferente, não é o lugar da confusão. Esse lugar da confusão está lá também, mas assim, quando você entra na frase do você sabe e não crê, é porque já é um momento assim de, bom, eu estou aqui escrevendo um parágrafo que é muito difícil. Eu sei, de repente eu vou ficar 4 horas nesse parágrafo até ele ficar bom, mas eu também tenho uma certa fé de que ele vai ficar bom nos meus termos, né? Não é bom de qualidade, é de qualidade, mas a minha qualidade, o que a obra precisa e tal. Vou ficar aqui 4 horas, eu não estou com vontade, eu já comecei a ter umas inseguranças aqui, será que eu dou conta e tal? Mas enfim, não resta fazer nada, não sei trabalhar, eu começo.
Mas seria bom ler outros parágrafos que tenham a ver. Eu não encontrei um parágrafo que tenha a ver. Mas sabe onde eu vou encontrar esse parágrafo que tem a ver? A 15 quilômetros da minha casa. Ou justamente no site em alemão. Eu já estou quase sabendo falar alemão, comecei anteontem. Então, o que a gente faz? A gente vai. Então, aí você já vai configurando. E tem muita justificativa, né? Assim, são todas, em geral, frágeis, né? Para mim, pelo menos, parece frágil. Tipo assim, realmente você acha mais fácil usar o alemão que você começou a estudar semana passada para entrar num site do que realmente botar o trabalho no parágrafo, né? Tipo, E às vezes tem até uma magia envolvida. Tipo, não, as coisas vão me levar e é só uma escapatória do trabalho, né? Mas uma coisa que eu percebo em relação à fuga é que a fuga pode ser de múltiplos níveis, porque às vezes você tem problema justo, assim, nenhum exemplo é bom o suficiente, porque isso poderia ser um exemplo de não fuga. Você, de repente, é uma pessoa que tem uma percepção de trabalho tão focada ali que eu resolvo tudo, eu dou conta de tudo, eu não faço nada com ninguém, eu não preciso de nenhuma fonte, não preciso de nenhuma pesquisa, que não desviar seria deixar entrar um ar e realmente fazer a pesquisa e realmente lembrar que tem Google Tradutor e que é até bom e que, de repente, você pode dar uma voto de confiança para aquele site em alemão e você pode ler outras pessoas e o parágrafo não precisa ser escrito naquele dia, pode ser escrito em 3 dias. Então, é muito particular o que é fuga ou não, mas, em geral, o que essa frase me sugere é isso de caminho ou fuga, você sabe e não crê. Você já tem uma consciência maior de que está fugindo e meio que se deixa fugir porque todo mundo está fazendo. Aí isso que você falou tem tudo a ver, assim, elementos humanos, né? Os elementos humanos na carta que eu sempre destaco, né? Quando eu falo dessa carta, eles têm a ver com isso, assim. Não é porque uma coisa parece humana e você é humano que aquele é o caminho para você, porque senão seria aquele falso sofisma do... Né? Como é que é? Eu não lembro como é que é. Todo Sócrates é humano, todo homem é morto, todo Sócrates é morto. Eu não sei como é que o pessoal faz uma falsa lógica aí de silogismo, não é sofisma. É uma falsa lógica de silogismo que parece que, eu sou humana. Todo mundo que é autor está correndo em direção à fama. Eu, quando penso em ser famosa, eu penso que é legal, de repente, fazer parte do clubinho, mas vejo um monte de coisa meio... Não sei, não bate com os meus valores, não é a vida que eu quero ter, não sei o que, não sei o que lá. Se acontecer, aconteceu, mas não é uma coisa para ficar correndo atrás. Mas tá todo mundo fazendo, poxa, eu não sou parte desse clube. Mas pode ser o contrário também. Você pode ser uma pessoa que se esconde, você esconde o seu trabalho. Se você... E aí pode ser justamente uma não fuga para você fazer um postzinho e botar a sua carinha ali no sol e dizer, eu existo aqui. Então, isso é muito pessoal. Só que quando chega nesse ponto de Estrada da Serpente, meio que você já sabe, né? Assim, ou pelo menos assim, se alguém está ouvindo e pensa, eu não sei, então seria pelo menos uma carta que diria, olha para isso, ou desenvolve esses mecanismos de saber quando é fuga e quando não é. Porque isso vai ser importante para o resto da vida. Eu acho que eu quero pegar essa última frase aí, desenvolver os mecanismos, eu acho isso bem importante, porque eu acho que até a dificuldade de trazer exemplo vem de um cuidado de não moralizar, né? Ou não estigmatizar. Então, assim, para mim um desvio é porque de repente hoje é um desvio, amanhã já não é. Porque aí, como você falou, isso depende do contexto, né? Então, é muito mais importante a gente falar, talvez, sobre a sensação interna de uma coisa ou outra, né? Para onde aponta a bússola? Como é que eu crio essa bússola? Porque até para a gente saber se é ou não é, né? E não é um saber com a cabeça, assim. Acho que é um saber muito com o corpo, com as emoções, o que vem de emoção a partir daquela ação, né? Então, por exemplo, eu presto muita atenção, assim, eu estou escrevendo um livro agora por encomenda, vou falar bastante dele aqui, porque enquanto estamos gravando eu estou nesse processo, então é o projeto onde eu estou enganchada nesse momento. Eu estou gostando muito dessa escrita, ela tem me desafiado muito, assim, a colocar coisas muito minhas também, reflexões, apesar de ser história de outra pessoa. Mas hoje eu desviei completamente do meu plano, porque a própria pessoa começou a mandar material e a gente começou a entrar num diálogo. Então, assim, não foi um desvio, eu falei desviei, mas eu mudei
o plano, que era sentar, escrever e trabalhar aquele primeiro movimento do livro, e eu estava super enganchada nisso, né, porque a gente precisa trabalhar também com algumas metas, senão, sabe Deus quando termina. Mas por que que eu não senti que foi um desvio, o que aconteceu hoje? Porque eu estou com vontade de escrever. Eu não sinto, assim, que eu estou fugindo daquela escrita. Ela realmente aquelas informações vieram e vieram no momento que eu precisava complementar o que eu, né, a pesquisa para poder escrever e outras questões que apareceram. Então eu sei que não foi um desvio, porque no momento em que eu falei assim: "Nossa, eu vou dar atenção para isso agora, eu preciso", né, foi uma escolha, mas que quando eu terminei a minha vontade era voltar para o texto e já continuar trabalhando. Então a a noção de que não foi um desvio vem da não necessidade de fugir, né, não foi uma fuga porque eu não estava querendo fugir, pelo contrário. Me incomodou não ter mais tempo para poder voltar para o texto, depois de colher todas aquelas informações. E quando eu estou fugindo, a última coisa que eu quero é fazer aquilo, né. Não é assim: "Eu estou colhendo essa cesta de frutas para, né, ofertar nesse trabalho". Não, eu vou comer lá do outro lado do mundo, porque nossa, não, né. E essa sensação de fuga constante, ela vem para mim quando, existe uma opressão em algum lugar, né, a gente foge de várias coisas, ou de um terror ou de uma opressão. Às vezes a própria rotina gera esse sentimento de opressão, né, essa sensação de opressão. E aí a fuga vem, às vezes, por um conceito que a gente mesmo estabeleceu. Às vezes vem por uma pressão externa também, né, um prazo que foi mal colocado, né, não contemplo os meus vários momentos. Hoje, por exemplo, eu nunca dou um prazo muito curto para a escrita, porque eu não gosto de trabalhar sob pressão, mas eu gosto de trabalhar com prazo, né, eu gosto de ter aí um contorno, mas eu sei agora, que não adianta botar um prazo muito curto que depois eu vou me sentir oprimida e eu vou fugir. Lógico que eu vou fugir. Eu vou deixar para o último minuto, né. "Ai, porque eu sou uma postergadora, porque eu sou", não, porque eu estou fugindo, porque aquilo já está me oprimindo e a gente não quer ficar com o que está sendo opressivo, né. Então, essa referencial interno de quando eu estou fugindo, quando eu não estou fugindo, para mim vem assim: "Eu estou com vontade de fazer isso agora ou não?", né. Ou até agora quando começa a ficar muito importante, o que, por exemplo? Fazer uma coisa que eu não gosto. Quando aquilo fica muito essencial, aí eu vejo que eu estou fugindo, né. Quando qualquer coisinha, assim, qualquer questão ali rede social nem falo, porque eu nem entro mais, né, porque rede social é muito fácil a gente fugir por ali, mas mesmo questões do cotidiano, né, brigas que a gente se mete, nem que seja por WhatsApp, de repente se inflama, aí quando eu vejo você tá ali super envolvido com o negócio, porque essa estrada aí pode ser uma estrada a fuga nem sempre é gostosa, né. Não, Às vezes a fuga não. você está ali metido numa treta, você está ali metido num negócio que você fala assim: "Nossa gente, por que que eu tô ocupando o meu tempo contado na terra com isso?", né. Por quê? Porque eu estava É. fugindo. Até Mas o é engraçado, ruim o fica negócio atrativo. o negócio do gostoso e não gostoso, eu também acho engraçado. Eu não sei se eu vou saber falar sobre isso, mas já que a gente está falando do interno, justamente para não fechar numa lista, né? Até porque o meu movimento é diferente do seu, ao contrário, é tipo, sob pressão eu faço, só não é gostoso e eu quero desenvolver minha arte para além disso. Então a minha briga é outra. Né? Enfim, então as pessoas são, né? Wired, elas são, enfim, tem sua conformação, né? Cada uma de um jeito para lidar com esse negócio da opressão. Mas, de qualquer maneira, a fuga acontece. Então, tem que ver mesmo como é que é a sua. Mas, eu ia falar assim, quando você falou o negócio de você entrar toda vez que você entra numa questão de opressão, né? Essa questão de opressão pode não ser nem gostosa, né? Uma treta. Eu, particularmente, sinto assim, se é fuga, pode estar ruim o negócio ali da estrada, da fuga. Vamos dizer que eu estou tretando no Facebook. Eu raramente não faço isso, mas assim, foi o exemplo que me veio que você falou. Estou tretando no Facebook. Tá desagradável.
eu levanto, assim, eu levo o celular, eu falo com minha esposa, falo com minha filha. Gente, mas que absurdo! Mas eu ainda sinto que tem um desagradável, entre aspas. Não é totalmente desagradável, porque por baixo desse desagradável tem uma zona de conforto gigantesca. Para mim, tá? Eu quero falar mesmo de uma coisa que aconteça comigo para eu não ficar aqui, tipo, parecendo que eu estou julgando outras pessoas. Eu não arrumo treta no Facebook, mas eu arrumo muita treta ideológica. Tipo, eu sou aquela pessoa que chega na mesa do bar e tá todo mundo de boa falando qualquer coisa, eu vou criticar o filme em profundidade. Quando a pessoa tá falando só assiste. E eu assim, sim, mas como seria? Não sei o quê. Por exemplo. E aí, assim, pode eu chegar num lugar desagradável, eu com certeza estou fugindo, eu estou fugindo, inclusive, de estar com pessoas, porque eu sou muito ermitã. Então, para mim, a minha zona de conforto é ser a pessoa que vai ter uma opinião para dar, fazer uma análise, né? Aquilo já virou uma aula, é desagradável, né? Chato. Mas eu tô fugindo de estar com as pessoas, porque, né? Enfim, tá. Mas aí é desagradável no sentido de que você tem uma noção de que não é assim que se interage no bar, digamos. E você não queria ser assim. Mas, por outro lado, tem uma zona de conforto que tem um nível de agrado. Tem um nível de te dá alguma coisa. É isso que eu estou querendo dizer. Te dá alguma coisa em troca. Né? Um mecanismo que te dá alguma coisa em troca à fuga. Da mesma forma que a gente falou, todo mundo está fazendo isso, o todo mundo está fazendo isso te dá alguma coisa em troca. No caso dessa coisa do bar, eu posso dizer, sim, mas eu tenho. O que é para eu fazer? É para eu deixar de analisar? É bom uma pessoa que não analisa? É bom, entendeu? Entrar num lugar assim. E quando eu vou para um lugar verdadeiramente desconhecido para criar, enfim, não estou fugindo, eu estou no trabalho, seja de que ordem seja o trabalho, desagradável, no sentido de que é isso que você está falando, não conheço. Estou morta de medo. É um negócio que parece que estou flutuando no ar, não tem referência. Exatamente, eu vou entrar na floresta e realmente eu não vou abrir a faca, porque também não funciona. Eu vou realmente ficar ali com aquelas plantas roçando, eu não sei o que é, ver se essa planta me serve. É um besouro imenso. É uma sensação de eu estou sendo outra pessoa. Mas tem um gostosinho, que é o gostosinho da borboleta no estômago, assim, pelo menos não é igual a ontem. Então, eu acho que até você falar de desagradável e agradável é difícil. Eu geralmente, quando eu falo de coisas parecidas com isso, aqui em casa eu falo assim, tipo, tem o chandelle, tem o integral. O chandelle seria tipo a estrada da serpente. Você tá fugindo, é gostoso, mas assim, tem um nível de piriri misturado com um nível de delícia de já sei qual era aquele saborzinho, você tava querendo ter um descanso. Então, não tô falando mal de chandelle, não, tô fazendo uma comparação tosca para ver se concretiza aqui. E tem o integral, que é assim, não tem a magia de uma coisa, de repente, industrializada em termos de comida, aquela coisa instantânea, né? De, bater um açúcar aqui, bater um sabor, e aquela coisa confiável, meio fast food, que você já sabe que vai ter aquele sabor, né? Que é a coisa da zona de conforto. Não, é completamente novo, pode ser de mil maneiras e tal, mas depois, quando você quer experimentar, tem um gostoso de experimentar, e depois, quando termina, nossa, coisa nova, né? Bacana. Sei lá, cresci, avancei, agora merece uma noite bem dormida. Enfim, estou dando uns exemplos toscos aqui, mas por isso que eu acho que é legal essa coisa de. Não vai dar para dar muita delimitação, mas é importante ir desenvolvendo algum nível de contato consigo mesmo em que você perceba uma fuga. E às vezes a gente percebe, estou aqui pensando, né, quando você fala desses exemplos que você trouxe, lembrei agora de um fato, né? Eu tenho questões com a arte há muito tempo, né? Quando eu entrei em cinema na ECA, eu fiquei totalmente deslumbrada. Finalmente eu estava entrando no templo de formação artística, né? Eu pertenço a este lugar. Finalmente consegui. E aí teve todo um tempo de deslumbramento, mas depois começaram a aparecer coisas ali que eu teria que enfrentar, que eram as minhas questões com a arte mesmo e com as pessoas, né? Que basicamente tinha a ver com questões de ego. E que aquilo
Você fala assim, meu Deus, neste lugar de seres tão especiais, né, escolhidos por Deus para habitar o mundo em purpurina, como assim essas pessoas são capazes, e eu também, óbvio, né, de fazer coisas tão horríveis em nome da própria arte, né? E aí foi uma decepção muito grande. E aí, justo nesse tempo, eu conheci o movimento humanista, que trabalhava muito com as questões sociais e com o mundo e com a transformação, que eu agradeço muito, realmente foi um lugar incrível, muito formativo na minha vida. Só que, ao tomar contato com todos os problemas do mundo, ao vivo, né? Porque antes eu conhecia só em teoria, depois eu fui viver isso no corpo a corpo ali, eu achei a melhor desculpa do mundo para fugir das minhas questões com a arte. Né? Porque assim, o mundo precisa de coisas mais urgentes. Eu não vou ficar aqui fazendo as minhas artes, os meus filmes, as minhas coisas e tanta coisa no mundo precisando né, do meu aporte. E aí eu me meti em tudo que eu podia, menos a arte, que a arte era uma coisa menor. Fuga total das questões. E fui tocando em paralelo, faculdade, assim, não deixei para lá. Eu só não dei tanta importância, muito menos para minha carreira artística, né? Até porque eu achei isso um horror também, uma carreira artística, coisa mais capitalista, carreira. Virou um grande bolo na minha cabeça. Até um dia que eu fiz parte de uma equipe, na época era um curta-metragem, foi para Gramado, e eu fui para Gramado achando aquilo que Gramado, aquela coisa cafona, na imitação de Oscar, o pessoal um puta frio, esticava um tapete vermelho, as pessoas ficavam lá, cafona, cafona, cafona. E eu julgando, assim, para afirmar ainda que eu nem deveria estar ali, deveria estar fazendo alguma coisa. E eu tive um acesso de choro durante um filme, mas assim, um choro, um choro, um choro, um choro, que não parava. E era um filme que falava, era uma relação de um diretor de teatro com uma atriz. E eu falava assim, e ali ficou tão claro o quanto eu estava ressentida comigo mesma por ter fugido. Aliás, ficou claro que era uma fuga, né? Ficou claro tudo que eu estava deixando para lá, que tinha a ver com tudo que me trouxe para São Paulo, inclusive. E aí, só com o tempo, eu consegui perceber isso. Não que não fizesse sentido participar de tudo que eu participei, de né, fazer tudo que eu estava fazendo, mas por que não incluir também? Incluir também, ó, por que não incluir a arte? Né? Porque eu tinha apartado isso. Puta medo de ter que abrir minha picada sozinho, de ter que entrar ali naquela floresta, de ter que me comparar com. E ali ficou evidente que se eu fugir, se eu continuasse fugindo, porque ficou evidente que eu estava fugindo, se eu continuasse a fazer aquilo, eu estaria fugindo, eu não estaria mais justificando, né? Com a questão porque o mundo precisa que as pessoas realizem, para que elas sejam felizes. E eu estava caminhando, aquela linguinha da cobra ali, eu estava caminhando para o ressentimento. Porque era como eu já estava ficando, uma pessoa absolutamente ressentida, falando mal de tudo e de todos, porque eu queria estar ali e não tive coragem para fazer o que eu tinha que fazer. Ainda É bem. engraçado como a gente esquece que uma coisa não. Porque eu já passei por isso várias vezes, né? Óbvio, em várias instâncias, nem só com a arte, mas assim, a gente esquece que dá para fazer ao mesmo tempo, né? Impressionante. Eu fazia É tudo tipo, ao mesmo tempo, eu fazia milhões de coisas ao mesmo tempo, só que isso não dava. é estranho, porque a Menor. conta não fecha. A conta não fecha. A Quando é conta não fuga, a conta não fecha. fecha. E aí morrendo de inveja das pessoas, não, mas secretamente, não, imagina, essas pessoas não estão ali fazendo pelo mundo o que eu estou fazendo, porque afinal, enfim, não vou nem entrar muito nisso, porque, né? Resultado, quando ficou óbvio, evidente, que eu estava ali na boca da cobra, eu falei, cara, só tenho uma coisa que eu posso fazer, que é seguir meu caminho de novo, voltar para minha estrada, voltar para minha floresta, cheia de monstros, e lobo mau, e onça, e sei lá mais o quê. Mas é um lugar que eu preciso entrar, né? E volta e meia eu tendo a pegar minha mala e fazer uma rota de fuga. E é sempre a mesma. É interessante que a gente vai, né? O bom da maturidade é que a gente vai reconhecendo já os argumentos, né? E quando vem aquela mesma vozinha assim, mas papapá, eu falei assim, não, você não vai me fazer
fugir, sair desse lugar, eu não vou mais sair desse lugar. Porque vem pela culpa, vem pelo que é mais fácil. Ah, essa galera é tão legal, ó, tá todo mundo indo fazer aquilo, você tá aí com esse povo chato, fazendo aí a sua arte. Então, assim, vem de várias formas, né? A sedução vem de várias formas, mas o que acontece depois, aquele gosto amargo, ele também é um sinal, né? Um sinalizador de que foi uma fuga. Diferente de quando você fala assim, conscientemente, né? Gente, eu preciso de um ar, né? Estou saturada, né? Preciso tomar um ar. Aí eu vou tirar férias mesmo. Aí você não está fugindo, você está tirando férias, é diferente. Né? Você tem data para terminar aquilo, você tem data para refletir sobre aquilo. E até escolher mudar mesmo o caminho, né? Porque acho que o caminho também não é uma linha reta que você, mas tudo com consciência, né? Não com uma conversinha ali, né? E é engraçado porque a coisa da serpente tem essa simbologia mesmo, né? Dessa falinha, né? Também tem outras significações interessantes. Sim, tadinha da serpente. Né? Mas é o símbolo que veio, também está associado a isso, né? Também está associada a essa conversinha aqui, que a gente mesmo faz isso, né? E se envenena com isso, porque também a gente começa, eu percebo, quando eu começo a contar a mesma história, a mesma justificativa, né? E ela sempre está enganchada em algum ressentimento, né? Assim, ai, porque fulano, ai, porque a arte, ai, porque os artistas, ai, porque não sei o quê, ai, porque o caminho que eu deveria seguir, ai, porque a minha floresta. Né? Você começa a degradar aquilo, eu falo, estou degradando, o que tem aqui? Né? Do que eu estou fugindo? E é isso, né? E um outro indicador interessante é isso que você falou do frio da barriga. Né? O frio na barriga, ele para mim, passou a ser um indicador de que eu preciso ir. Né? Eu preciso ir. Ai, mas está dando borboleta no banho. Não, mas vai. É diferente de quando... Porque já aconteceu comigo também, Sabine, assim, tudo pode virar um grande moralismo, né? Essa conversa pode virar um grande moralismo. Então, uma época eu falei assim, não vou fugir de nada, sou uma pessoa corajosa. Ah, sim, sim. Né? Não fugirei de nada. E aí tem o tal do, tá todo mundo indo fazer uma coisa, não, mas aí eu não queria ir. Você é uma mulher ou um rato, você não pode fugir, você tem que fazer aquilo, porque você tem que passar por isso para você se provar. E não tinha que passar por isso por nenhuma, mas isso é o próprio desvio. Porque aí Isso que eu ia falar. Às vezes, não fugir de nada, se tiver cristalizado, é a fuga. Porque né? Tipo, você não tá olhando porque tem na sua frente, você tá só pensando assim, seu único critério é não fugir de nada, não fugir de nada, não fugir de nada. Né, eu fiquei até pensando num livro que você citou o ano que eu disse sim. Ai, gente, Sim, da Shonda Rhimes. isso. Shonda Rhimes. Aí quando você falou, eu falei assim, nossa, deve ser legal experimentar dizer sim para tudo e ver o que acontece. Aí pronto, né? Aí, na primeira oportunidade, eu não queria dizer sim. E eu não tinha que dizer sim. Eu falei, não vou dizer sim porra nenhuma. Se eu disser um sim para isso, eu vou me meter numa enrascada. Não, mas você está fugindo das coisas que se apresentam. Não estou fugindo, eu estou escolhendo. Né? Mas por que eu sabia que eu estava escolhendo? Porque já tem peraí, mas para onde é que eu estou indo mesmo? Né? Por que eu acho que eu tenho que fazer isso? Aí você vai pesquisando. Eu acho que eu tenho que fazer isso porque eu estou preocupada com o que as pessoas vão pensar se eu não fizer isso. Bom, então isso não é uma escolha, né? Isso é uma chantagem. Porque se for uma escolha mesmo, é aquela coisa que, como diz a nossa amiga, né? Em comum aqui, a gente dá o primeiro passo, por mais que seja difícil, você tem uma sensação de que é isso, né? Uma sensação assim de, nossa, tá legal aqui. Né? Era o que eu tinha que fazer mesmo. E tem hora que não é. Só que essa é uma percepção muito sutil. E se a gente fica tentando raciocinar só, né, devo ir, não devo ir, fica no campo do dilema, eu já percebi que no campo do dilema, no campo desse... Isso não soluciona. Né? Às vezes Porque para todo dilema tem 1000 estradas de serpente. Para todo dilema você... E a gente está na era da internet, né? Então, você abrir o Google e pesquisar como qualquer coisa, como ser feliz, como amassar uma banana para o meu bebê, como qualquer coisa mesmo, como desentupir um ralo, qualquer coisa. Então, tem essa certa facilidade de distribuição
de estradas da serpente, no sentido de que você pode seguir muitos caminhos apenas porque alguém validou, como você falou nisso. Se tá ali, alguém validou. Só que assim, tá cada vez mais fácil uma proliferação de coisas que tipo, validar tá muito fácil. E assim, e a gente não... O problema não é o que está escrito. O problema não é a metodologia de amassar banana ou desentupir ralo. O problema é nem de ser feliz. O problema é pegar aquilo e se privar do trabalho. Metodologia de Privar mesmo. De amassar banana, que eu dei como exemplo, como amassar banana. Mas é tipo, se privar da responsabilidade de avaliar aquilo, botar seu pingo naquele ia, ver se dá para fazer isso na sua casa, sabe? Se colocar como uma pessoa que amassa uma banana, que desentope um ralo, que olha para o seu ralo, vê que não é redondo como da imagem, talvez seja mais estreito e quadrado, vai dizer. Vai saber, não sei se existe um ralo quadrado, mas tá entendendo? Se apropriar do negócio. E esse texto que eu li no início do programa, ele fala de uma estrada da serpente pela qual eu passei em forma de ser humano. E claro que não era o ser humano, né? Era a relação estabelecida entre mim e o ser humano. E essa relação virou um vício. Então, quando eu escrevi esse texto, por isso que eu escolhi esse texto, eu fiquei na dúvida, assim, esse texto é bom para essa carta, esse texto é melhor para outra carta, mas eu resolvi trazer, né? Porque quando eu escrevi esse texto, sentei para escrever mesmo, o que eu queria era mostrar que a pessoa que está escrevendo o texto não está assumindo responsabilidade pelo que acontece, mas já começa a perceber que tem. Eu queria mostrar esse momento de Estrada da Serpente. A carta da Estrada da Serpente não existia, mas era justamente esse momento de... Estou olhando aqui a frase. Você sabe e não crê. Então, o tempo todo no texto, ela fala... eu sempre lembro do mal que você me fez, não que ninguém faça mal a ninguém, a menos que faça como você fez, não que eu não tenha querido, como eu quis e como eu ainda quero, mas foi você que fez. É por isso que o texto vai em espiral. E o meu objetivo era justamente mostrar que naquele texto, um momento em que aconteceu alguma coisa com você, e no meu caso era uma relação, não podia mais seguir daquela maneira, era uma estrada da serpente. E aí é o momento em que você se toca de que você precisa assumir algumas responsabilidades pelo que aconteceu. Então, para mim, naquele momento era, enquanto eu não assumir a responsabilidade, né? Você aceitar assim, todo mundo está fazendo, por que eu não posso fazer? Não é assumir a responsabilidade. Tem uma chavinha aí que vira que é assim, todo mundo está fazendo, eu sou um ser humano. Isso não significa que eu tenho que fazer com cuidado, avaliar a situação e aplicar para minha vida. Né? E aí, né? E decidir, acima de tudo, decidir que é esse caminho que eu seguirei. Mesmo que seja igual a todo mundo, mas assim, mesmo que eu faça igual a todo mundo, então que eu tire esse momento de decidir que faço por isso e isso que faz sentido na minha história, na minha biografia, no meu processo, seja lá o que for. Mas o momento da decisão e a tomada de responsabilidade não pode ser apagado. Então, quando eu escrevi esse texto, eu me conectei com o que eu estava... Já tinha passado muito tempo da situação, porque senão não teria conseguido fazer. Me conectei com a história, o encalaque que eu sentia, me conectei com tudo isso que você está falando, que essa coisa dos dilemas, né? Quando você está numa situação como essa, que você sabe que é uma estrada da serpente, mas não crê, a sua vida é um dilema, né? Assim, porque, por um lado, é o que todo mundo está fazendo, ou foi o que a pessoa fez comigo, ou foi o que não sei o quê, ou eu não tenho escolha, ou lá. Por outro lado, eu tenho escolha sim, eu também quis, eu também não posso. E nessa você não assume a responsabilidade por nada. Né? Uma hora você tem responsabilidade por tudo sozinha e não vê mais nada, e é muito vítima. E na outra hora você não tem responsabilidade por nada, foi o mundo que fez contigo. E é justamente um lugar de dilema que te impede de decidir.
Então, nesse texto, eu estava querendo mostrar esse lugar de dilema. Com sorte, assim, esperando que alguém pudesse ler e pensar, pô, essa pessoa aí está perdida mesmo, já passei por isso, me identificar. Porque no final tem uma tomada de responsabilidade, né? No final tem um lance que ela fala lá de... mas aí você ainda me diz que tem que ser assim, que tem que ser assado, não lembro de cabeça. E aí eu sorrio quando eu percebo que já não faço igual. Alguma coisa assim. Não vou lembrar exatamente. Quem quiser vai lá, dar um rewind e escuta de novo. Mas a ideia era fechar com uma coisa de... Essa pessoa está saindo de um processo de Estrada da Serpente, de Maria vai com as outras, de seja lá o que for, e assumindo a responsabilidade, né? E deu muito trabalho escrever esse texto, porque eu queria que ele fosse assim. Então, a carta veio muitos anos depois, mas aí quando eu pensei, gente, que texto que eu vou levar? Eu falei, cara, tem que ser esse, porque tem muito a ver, né? Essa coisa dos dilemas que você está falando. O texto é um dilema do início ao fim, né? E eu tô aqui pensando nos momentos, nos desvios forçados também, né? Nas fugas que a gente não percebe, porque a gente está falando dessas fugas que são compulsivas, né? Então, tem alguma coisa aqui pressionando e aí eu fujo. Tem alguma coisa pressionando e eu fujo. Mas tem aqueles desvios, né? Aquelas estradinhas que alguém enfia a gente num carro, aparentemente, né? Isso bem entre aspas. E quando isso acontece é porque também eu já estava à deriva, né? Porque quem está firmado ali não vai, assim. Então, eu penso muito isso, quanto essa disposição, a fuga começa antes do momento que você entra no carro e vai para a estradinha. Assim, existe uma predisposição para fugir ou para não fugir, que vem desse senso de responsabilidade, né? O quanto é uma questão da atitude básica mesmo. Eu sinto que às vezes se eu estou numa atitude mais de infantil, porque na verdade para mim é muito infantil isso, né? De você, porque a criança é assim. Ela, eu lembro um exemplo muito besta, mas eu lembro quando eu estava com meus filhos pequenininhos, eu andava no banco de trás no carro, porque às vezes eu punha na cadeirinha para eles não chorarem. E eu lembro um dia da satisfação, ou mesmo num táxi, no Uber, né, de alguém tá levando você e você não sabe para onde, sabe? Que assim, ai, não preciso pensar. Ah, isso, me Sim, esse é leva. o gostosinho. Nossa, me É aquele leva. gostosinho Chandelle que eu tava falando. Tipo, Me leva. uh, Nossa, ai, não sei, me põe, ai, anda aí. Aí você fica lá vendo a paisagem, né, curtindo. E tá bom, se você tá de férias, passeando, fazendo um tour, né, nesse contexto é isso mesmo, você precisa. Mas mesmo assim, né, porque nisso você pode estar sendo levado por uma roubada de turista ali. Porque é isso, não existe férias da responsabilidade, né? Não existe esse conceito de férias também. Acho que é isso que eu quero dizer. Porque eu já estou até me contradizendo, que eu disse, não, se você está de férias, tudo bem, mas agora pensando bem, o que são férias? Porque até o próprio conceito de férias... Tem uma diferença de descanso e férias, né? Mas a férias, essa coisa da férias, né? Gente em férias, assim, não vou pensar em nada, ou aposentadoria, né? Esses períodos de tempo que estão associados a não fazer nada, ou fazer só o que você quer, ou fazer. É como se uma permissão para não estar ali na responsabilidade, né? Como se eu conseguisse desligar, porque a responsabilidade ela vem muitas vezes com um peso, né? Os boletos, e não é disso que a gente está falando de você bancar a própria vida, de você estar vivo, basicamente, né? Estarmos aqui, no aqui e agora, olhando o que está acontecendo, olhando as nossas escolhas. E para mim isso é muito sério, assim, porque é um dois para eu fugir. Estou falando de mim, assim. É muito fácil eu me entregar e falar, ai, mulher, vai que gostoso. Né? Mas aí também você não assume, você está semeando um negócio ali que depois você vai colher lá na frente. Né? E que é teu, né? Porque você tem o dedo ali, você tem a mão ali. Não adianta você fingir que não é. E a fuga é uma ilusão, né? Porque a gente foge achando que está fugindo, daqui a pouco aquilo aparece na tua frente. Só que aparece maior, e aparece maior, e aparece maior. Enquanto você não encara. É mais fácil encarar um negócio quando está
no comecinho, né? Porque aí isso se torna um hábito, né, também. Mas socialmente, aí falando mesmo do momento que a gente está vivendo, nossa, a fuga é praticamente o establishment, né? Porque é muito fácil fugir, com justificativa. É quase como se vida fosse fuga e trabalho fosse outra coisa. Para mim, vida e trabalho estão muito colados, mas a ideia do conceito de responsabilidade, no início, me assustava bastante, quando eu era criança mesmo. Depois eu entrei nisso de boas. E uma coisa que me ajudou a quebrar, talvez, o peso que esteja associado à responsabilidade foi pensar em responsabilidade como capacidade de dar resposta, só. Porque isso é uma coisa muito bacana que para mim funciona assim. Você pode pensar que você tem um livro para escrever e você pode entender responsabilidade como se o livro não estiver escrito no dia 14 de junho, sei lá, eu falhei com a minha responsabilidade. E aí você está lidando com coisas imponderáveis, porque realmente você não sabe nem se vai estar viva no dia 14 de junho, se é uma escrita para outra pessoa, podem vir 1000 informações, a própria pessoa pode mudar. É muita responsabilidade mesmo. E tem a coisa de como você vai estar para escrever naquele dia, que é gerenciável, mas nem sempre, né? Então tá. Agora, se você pensa assim, não, eu estou na situação de escrever um livro. Hoje é até o dia 14 de junho. E o que tem para fazer hoje é isso aqui. Então, ser responsável é ter capacidade de responder a tudo que acontecer hoje nesse projeto. Assim como eu faço, né? E aí, se amanhã, por exemplo, me disserem, olha, não é 14 de junho, é 12. Ser responsável é ter capacidade de dar resposta. E eu não estou nem dizendo que a resposta é ok, eu dou conta. Mas a resposta é realmente fazer uma avaliação. É possível perder 2 dias? E dar uma resposta, no sentido de não consigo perdendo. Tipo, é esse processo, é não sair do processo. Porque nessa coisa da fuga, muitas vezes você sai do processo. Você, por exemplo, se uma pessoa, nesse exemplo mesmo, né, é para 14 de junho, a pessoa um dia manda uma mensagem para você, é um livro que você está escrevendo para a pessoa fala, agora é dia 9, tá? Senão a gente vai perder o financiamento. Exige toda uma, sei lá, né, digamos, exige toda uma yoga para você não entrar em pânico e começar a falar com todo mundo ao seu redor. E, meu Deus, mas acorda, não sei o que, como eu vou fazer? Não devia ter me comprometido com isso. E o que é a responsabilidade nesse momento? Responsabilidade nesse momento tá, primeiro, realmente perdi muita coisa? Segundo, posso trabalhar extra nesses dias? Terceiro, e a parte que acho que é difícil para bastante gente, que é entrar em contato e ser sincera com a pessoa, no sentido de não posso, nem que eu perca o job. Posso, em tais condições. Posso, mas preciso ganhar mais. E aí eu acho que se aplica a todas as situações, mas quando eu comecei a pensar em... Não é que ficou fácil, mas pelo menos aquietou na minha cabeça, assim, responsabilidade como capacidade de resposta. Tipo assim, eu preciso dar uma resposta. Não precisa nem ser uma resposta afirmativa. Mas eu estou sendo responsável se eu respondo ao que acontece. Alguém quebrou uma perna ali. Sim. Eu não consigo chegar perto, porque o osso está... Enfim, eu não preciso ser perfeita. Mas eu posso ligar para a ambulância. Eu dei uma resposta. Não fugi. Entende? E aí a coisa fica gerenciável nesse lugar da resposta, sabe? Nossa, aliás, eu lembrei de uma série maravilhosa que chama O Júri, acho, o Jurado, o Juiz, que é com aquele mesmo ator, eu não lembro nem o nome nunca, que fez o Breaking Bad. Ah, sim. Eu também não sei o nome. Depois eu pego o nome direitinho, põe aqui na descrição, mas é uma série justamente sobre isso. O mote da série é esse. Porque o filho dele, que é um moço, assim, um mocinho, né? Um molequinho, adolescente, ele, sem querer, provoca um acidente, um atropelamento. E ele tem asma e ele fica apavorado. E a pessoa, ele atropela um outro menino, que o menino morre. E ele é filho do juiz, e o menino que ele mata é filho de um mafioso da cidade.
E no começo ele sai, ele não presta socorro. Ele nem passa pela cabeça dele que ele poderia prestar socorro. Ele sai e fica apavorado, vai para casa. Isso tudo eu tô contando, não é spoiler, tá no primeiro capítulo, né? O mote da série. E aí o pai dele, que é juiz, fala, não, a gente vai precisar... Ele quer se entregar. Aí o pai primeiro fala assim, mas por que você não prestou socorro? Aí ele fica assim, puta, e agora é crime, né? Então você vai precisar ir lá se entregar. E aí é muito interessante, porque eles vão a caminho da delegacia, nessas de vou me responsabilizar pelos meus atos, não vou fugir dessa situação. Só que quando ele chega lá, tá o mafioso lá. E ele fica com medo, o juiz fica com medo dele matar todo mundo, e daí ele começa, tira o menino de lá, inventa uma desculpa, e aí começa, né, a desgraceira toda. E é maravilhoso, porque começa justamente, vai só piorando, né? Aí a lógica é a lógica mesmo de vai só piorando, por quê? Porque se você não encara a coisa aqui, ela vai crescendo, né? E eu não vou contar, claro que acontece, mas é muito bom, é aflitivo, mas é muito bom. E aí eu lembro de uma situação que aconteceu, né? Eu escrevo por encomenda, né? Como eu já falei aqui, mas uma época eu achei que eu tinha que entregar o serviço inteiro, né? De entregar o livro impresso para a pessoa. E gerenciar a parte que eu não faço, que é, eu só escrevo. E aí eu criei esse selo, Vale um Livro, como um serviço prestado. E a primeira experiência que eu peguei, eu percebi que a parte que me toca, claro, eu fiz, sempre tem umas dificuldades, desafios e tal, mas fluiu. E a parte que eu nunca tinha feito na minha vida, que era edição, que era gerenciamento de todo o resto, é meio óbvio, né? Mas nunca tinha feito, deu um monte de merda. E aí eu falei, cara, e aí? E aí eu tive que resolver, e parece que deu em tudo, assim, era realmente era um negócio que tinha que acontecer, sabe quando você fala assim, meu, não tem como fugir? Quer dizer, dava para falar assim, ai, foi mal, não vou lidar com isso, ia ser horrível. Mas lidar com aquilo também não ia ser nada agradável. E aí nessa hora a gente respira fundo e fala, peraí, vamos dividir o problema por partes, qual parte eu estou agora, nessa, né? E aí você esquece que a vida tem que ser gostosinha o tempo todo, você se desapega desse conceito, senão não vai fazer, né? Até porque não é, né? Senão você não vai fazer aquilo. E eu lembro que eu falei, então vamos lá. Aí foi. Só que, e eram várias etapas. Não eram só uma etapa, eram a outra. Depois, na hora que foi para a gráfica também, tiveram várias outras questões. E ali, eu falei, uma hora isso vai acabar. Uma hora isso vai acabar e eu vou até o fim. E vou até o fim. Aí, quando eu entreguei, eu lembro de pensar assim, nunca mais na minha vida eu vou fazer isso. Nunca mais na minha vida eu vou fazer isso. E aí não era uma fuga, era uma decisão muito consciente. Primeiro porque era uma fuga, porque aquilo não era foi um negócio que eu inventei e percebi que tinha feito uma besteira. De prestar um serviço total. Precisava... E aí agora eu tenho parceiras, né? Para quando a pessoa quer levar o livro até o fim, tem pessoas que são editoras, que fazem isso. Né? E foi um aprendizado muito importante. Primeiro porque eu não fugi. E não fugir, às vezes é muito doloroso, porque você tem que ficar ali enfrentando todos os seus fracassos, todos os destemperos, toda a irritação, tudo que, né? Porque se você quiser, se você nunca quer fugir de uma coisa que é gostosinha, você quer fugir de um negócio que é osso, né? Aí foi enfrentando tudo. Depois dá um sentimento bom, assim, de aprendi, nem que seja para nunca mais fazer. E aí, quando eu falo não vou mais fazer, não é porque eu estou fugindo de fazer. Isso para mim é muito certo. É porque eu não quero mesmo, é uma escolha. Eu não tenho que fazer isso, né? Então, e isso é interessante também, porque eu sei que eu não fujo porque eu enfrentei. E tem questões também que eu sei que eu não estou fugindo delas porque eu contemplei a possibilidade de fazer ou até tentei fazer, né? Por exemplo, essa questão da carreira, de ficar ali super expondo em rede social, fazendo um milhão de coisas, eu não quero fazer isso. Né? E eu sei que eu não estou fugindo disso porque eu já fiz, já senti as consequências disso. Eu falei, não, eu preciso achar um jeito de fazer isso me sentindo bem. Isso sim. Isso que a gente está fazendo aqui é um dos jeitos, né? Porque não vou fugir da minha época, que está todo mundo pondo conteúdo em janelinha. Né? Também tem isso. Mas a Que é toda uma questão... discussão, né? Também tem isso que é toda uma discussão, assim, nesse sentido de
não se trata de criar bandos, mas você às vezes tem as pessoas usando os mecanismos da época, e a gente pode falar dessa questão de carreira, de fazer Instagram, de fazer Facebook, de ir para o evento, de não sei o quê, do caminho que é traçado para o escritor. E o objetivo maior da pessoa, ou dos envolvidos, ou da agência que faz isso aqui, é gerar lucro. Também é uma questão da época, né? Então tem toda uma marca comercial e também não tem problema e tá ótimo, não sei o quê. E aí tem toda uma discussão assim mas mesmo que seu objetivo não seja gerar lucro, como a época é essa e o lucro meio que domina, a gente precisa aprender a usar essas ferramentas, né? Então, tô falando disso não para aprofundar nisso, mas só para dizer assim, a fuga também pode ser fuga da época, mesmo que a gente não tivesse nessa época, né? Tem certos, o maior dos anacronismos tem que dar um jeito de sobreviver à época, né? Então hoje provavelmente se você lança uma coisa completa, por exemplo, eu vi uma coisa fantástica que foi um livro feito, foram feitos 100 exemplares todos à mão em Goiás, pela meu Deus, a Thaís Monteiro, que é uma poetisa de Goiás, que também é editora. Ela fez com a mãe, todos os livros à mão. É um livro caixa, as folhas do livro são costuradas, né? E aí ela botou umas boinecas a Baiomi ali dentro. Ela fez um livro artesanal e eram 100 exemplares. Ela fez uma pré-venda pela internet, foi agora na pandemia, de ano passado para esse ano. E aí depois ela fez uma entrega, um lançamento itinerante, que ela ia para casa das pessoas de máscara, deixava o livro assim, a pessoa pegava num saco e aí depois quem já comprou pela internet. É um formato super anacrônico, né? Para dar um exemplo assim, né? Não é o que se faz, não é produção em massa, não é nada disso. Para ela sobreviver, ela precisa encontrar uma forma de existir nesse meio, né? Existir fazendo lançamento itinerante, e às vezes a fuga no processo criativo é a fuga do meio, sabe? É você entrar num lugar de que eu só posso se for completamente diferente, não permeável de tudo que está acontecendo. Eu sou de outra época, eu nasci em outra época, eu quero outras coisas. Nem sempre esse discurso ajuda, né? Que você não possa ser diferente. Ou anacrônico, mas algum nível de pensamento de vou usar máscara, fazer lançamento itinerante e usar o Facebook para vender, que ela usou, vou ter que ter, principalmente nessa situação de pandemia, porque senão não adianta eu fazer esses livros em casa, né? Eu acho que esse e acho que isso vale para tudo. Esse tipo de argumento também, né, da heresia da separatividade, assim, eu não pertenço, ou né, não, essas pessoas, tudo bem, a gente não é obrigada a concordar com todo mundo, mas foi isso que eu senti naquela época, que eu falei que depois eu vi que estava fugindo, porque era exatamente isso, não pertenço a este mundo, né, e a gente começa a falar, não, isso não é para mim, ou não, né, não sou puro demais para isso, ou sou idealista demais para isso, ou qualquer coisa demais para isso. Ah, mas e daí? Você está encarnado nesse tempo, as coisas estão aí, as ferramentas são essas, você pode usar como você bem entender, ou escolher não usar, mas também sem ressentimento, né? Porque a questão é você fazer uma opção e depois ficar bem com ela. Porque se existe um ressentimento Sim, depois, é porque você está fugindo, né? Isso, pelo menos para mim, sim. é o que me ajuda a diferenciar. E tem coisa que não tem ressentimento nenhum, tem coisa que eu não estou fazendo, e eu não tenho o menor problema com isso, porque foi uma decisão mesmo de não fazer. E não porque eu estou contra alguma coisa, não, porque simplesmente não foi uma decisão para fazer, acabou. É muito simples, né? Isso não Sim. gera nenhuma forte emoção, inclusive, nenhuma bandeira, não gera nada, é só uma escolha pessoal, pronto, acabou, né? E aí, para mim, é claro que eu não estou fugindo, eu estou escolhendo, né? Mas cada vez, se eu faço a escolha e que eu preciso ficar o tempo todo justificando, para mim, para as Aí já complica. pessoas, inventando uma história, inventando um discurso, né? Inventando, sei Você lá, vira o teórico do que você não está fazendo. É muito engraçado. um teórico da fuga, né? Você fala, nossa, gente, eu estou fugindo aqui, mas olha, é por causa disso. E aí, o que não falta é criatividade para argumentos, né? Sim. Então, acho que essa questão muito da fuga, acho que quanto mais você foge, mais você foge. Também tem isso, né?
Porque a gente vai fugindo, daí a gente entra numa consciência em fuga. Porque se você começar a ficar consciente, você vai ver tudo que você está fugindo. E aí é Sim. desesperador, né? Se você tem consciência todo dia, você vai vendo as pequenas fugas. E aí você vai, mesmo que você fale, ai não, hoje eu vou fugir, tá, gente? Tô fugindo, mas tudo bem, não tô Vamos justificando. fugir. Vamos fugir, não tô afim, hoje não. Né? E tudo bem, a gente também tem esse direito. Acho que a questão não é fugir ou não fugir, é fugir com consciência ou fugir achando que você está seguindo o caminho, É, né? Eu acho que esse que é o sim, ponto sim. aí. E tem coisa que você fala, não, eu posso dizer não para isso, não estou afim, né? E se tiver no meu caminho mesmo, eu estiver fugindo, eu sei que vai aparecer de novo, né? Aquele é o Não, boleto. e tem a coisa do insistir numa coisa que você sabe que não é, né? Também tem isso na carta, que é tipo, porque teve uma hora que você falou assim, eu acho que a gente só foge de coisa que é negativa. Eu fujo de coisa positiva por medo, assim, tipo, com certeza. Eu fujo de coisas assim, tipo, ai não, vai ser tão. Tem uma coisa, às vezes, você querer. Acho que vai ser tão bom, provavelmente vai ser bom. Tudo indica que vai ser bom, eu fico com medo, pé frio, não vou fazer. E pode ser uma obra, pode ser escrever em geral, pode ser, entendeu? Tá, Qualquer coisa tem razão. positiva. Então eu vou E aí, reformular. Talvez a gente fuja de coisas que a gente considera negativas, não é que a coisa em si seja, né? Porque mesmo uma coisa que você fala assim, não, pode ser uma coisa boa, mas se ela é uma coisa boa, o que não vai dar conta. por que me dá medo? Né? É. Né? Então, assim, pode ser uma coisa ótima, mas que aquilo para mim represente uma coisa que não seja ótima. E aí é que é difícil, porque às vezes essas coisas estão muito escondidas, né? Então, vou trazer um exemplo aqui que de vez em quando vem para mim, né? Vai fazer sucesso. Esse conceito de sucesso daí é uma coisa bem complicada. Né? Primeiro porque quando vem, assim, dentro do padrão que a gente vive, nunca eu prefiro fazer uma coisa construída, né? Quero que meus livros cheguem a muitas pessoas, quero mesmo, de verdade. Estou falando aqui para o universo, para vocês todos, com testemunho da Sabine. Mas, assim, como é que isso seria se acontecesse de um dia para o outro? E aí a sensação de ver toda a minha vida de ponta cabeça, isso é aterrorizante. Então, assim, o que poderia ser muito positivo olhando no tempo, né? De repente eu estou olhando mais para um possível efeito, para uma possível consequência disso, que é o que me aterroriza, não é a coisa em si, né? Mas o que aquilo pode representar, que tipo de renúncia aquilo vai me É. representar, o que eu vou perder, que eu quero tanto segurar, né? E aí eu fujo de repente, eu posso estar fugindo de viver o que eu até mais quis, né? Porque eu tenho muito medo enfim, acho que só dá para a gente sentir experimentando, a questão é essa mesmo, né? Muito individual e com muitas, muitas variáveis. Eu acho assim, só mais uma coisa que eu queria falar é que esse caminho de serpente aqui, como uma coisa compartilhada, ele dá para criar muita narrativa em cima, né? Eu fico todas as comédias de erro, assim, eu estava tentando lembrar de exemplos, até os filminhos da Lessie na televisão que eu assistia quando era criança. Hoje em dia isso não está mais tão em voga, mas tem experimentações assim que não são exatamente todo mundo que está assistindo já sabe que ele está indo para um caminho ruim. Oh meu Deus, oh meu Deus! Aqueles filmes que dá para você tem vontade de gritar para a televisão, né? Tipo, não faça isso! Muitos filmes de terror. Aí, já no campo de como construir uma narrativa, né? Tem muita gente que se aproxima ou se apropria de coisas parecidas com o que seria a Estrada da Serpente, né? Tipo assim, o pacto com quem está vendo é justamente eles vão se ferrar. Inclusive, eu vim assistir porque eles vão se ferrar. E é justamente para criar essa emoção de eu sei uma coisa que você não sabe, pelo amor de Deus, ou eu quero ver a desgraça alheia, né? Mas, enfim, eu tenho visto menos isso ultimamente. Eu tenho visto uma coisa mais circular, mais rocambolesca, assim, do que um caminho tão A, B. Mas eu acho bom lembrar, assim, que Me vem um outro existem... exemplo aqui também desculpa, estou te cortando muito hoje, né? Não, É que essa série para mim é bem isso, né? Que é quando a coisa vai para o caos.
Assim, começa com uma fuga e vai piorando, vai ficando um negócio, né? Tragédia. E tem o caminho que é mais, assim, que vai estagnando. Me lembra muito algumas peças do Tchekhov, por exemplo. Uhum. Jardim das Cerejeiras, que fica aquelas pessoas que estão fugindo da própria vida, né? Tem aquela Sim. vidinha estagnada, fogem para o passado, estão o tempo todo falando do passado. É uma consciência em fuga constantemente, tem dinheiro para isso, né? Para Muito congelar privilegiado nesse sentido. Né? toda a aventura, e estão o tempo todo fugindo. E o que isso gera? Isso não gera uma grande aventura, uma grande consequência, né? Gera uma grande estagnação e um grande nada. Um grande nada. Então é engraçado, porque essa fuga pode ser um grande nada também. Sim. Com uma sensação de que tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí a aventura passa a ser interna, né? Os grandes perigos e tal passam a ser internos, porque você não está vivendo, né, de fato, alguma vida, assim, ou uma vida em profundidade, né? Porque a questão toda aí, eu acho que seja fora ou seja dentro, é acessar essas emoções, ter coragem para acessar essas emoções, acessar essa profundidade, lidar com as consequências, né? Lidar com aquelas coisas que a gente aparentemente, né, bem entre aspas, mas assim, quando a gente experimenta, a gente tem a sensação mesmo de que a gente não escolheu aquilo que está acontecendo com a gente. Oh, meu Deus, a vida me pôs nessa situação. E dá essa sensação mesmo de que está sendo injusto, né, viver aquilo. Fugir é legítimo, porque eu não escolhi viver isso, então eu posso fugir disso. Mas, assim, isso também é uma visão de mundo, porque se você pensa assim, bom, o que está acontecendo? Aí eu não vou nem usar a palavra culpa, porque essa palavra para mim não deveria existir. Né? Mas é assim, se isso está acontecendo, isso é meu. Né? Se eu encaro isso, eu resolvo. E aí, né? Só que isso demanda uma coragem diária. E aí, por isso que eu acho que quanto mais a gente foge, mais a gente foge. E quanto mais a gente enfrenta, mais a gente enfrenta. Porque, olha só que frase, né? Que incrível. Deu para entender, deu para entender. Deu para entender. Desculpa se eu estiver sendo óbvia. Mas Sim, é isso, né? Porque o estado de presença chama o estado de presença. E aí você vai resolvendo, né? E a consciência em fuga, ela não tem limites. Né? A gente vai. Chega uma hora que você sabe, você nem sabe mais do que você está fugindo. Né? De que E tipo a de gente está falando de coisa. consciência em fuga, a gente está falando de estar consciente ou não, assumir a responsabilidade ou não, fazer a escolha ou não. É como uma metáfora, né? Existem situações na vida em que você foge, mas você foge consciente. Você fala assim: aqui está um leão, aqui estou eu. Não sei, não acho que rolou um clima. Estou correndo para o outro lado. Né? A gente está falando, a gente está falando de uma coisa. Aí houve uma decisão. Aí é o momento de fugir mesmo. Né? Exatamente, mas assim, mas é que às vezes, né, com tudo que a gente faz no dia a dia, é como se a gente estivesse sempre sendo engatilhado para fugir de coisas que não necessariamente precisava fugir, né? Mas Aí enfim. é engraçado, nesse caso, a fuga não é uma fuga, é uma ação de sobrevivência. Exatamente. Você não está fugindo. A fuga Fugir, enquanto ação. fugir seria tralalá, não tem nada acontecendo. Esse leão aqui é só fruto da minha imaginação, não tem ninguém aqui, na verdade. Exatamente. Você pode fugir, inclusive, nessa situação. Né? Exatamente. Enfim, sei lá, de repente você conversa com leões e tem esse dom, já desenvolveu. Não estamos aconselhando ninguém a fazer isso em casa. Teste com coisas mais simples. Teste com coisas mais simples, por favor. E é justamente o momento de você. Enfim, só para entender. Mas assim, acho que acabou o tempo, né? Acho que sim. Eu vou mostrar a carta da semana que vem, que é uma Eba. carta que eu amo, que é Corpo de Rainha. Ai, que bom. Entrei em sintonia com isso agora, essa semana. Gente. Corpo de Rainha, O que tá a frase escrito? diz: fui mais do que sou. Então, vou ler. Fui mais do que sou e hoje sinto. Então, trelelé de tempo verbal. Eu vou deixar vocês com essa. Fui mais do que sou e hoje sinto. Corpo de Rainha. É isso. Para a semana que vem. Que
Legal, gostei. Já comecei aqui. E é isso, gente. Obrigada por mais um dia aqui com a gente. Semana que vem tem mais. Entre no corpo de rainha de vocês. Vejam o que vocês sentem. E semana que vem a gente Já vai conversa. se inspirando. Como o programa é gravado, não é fazendo ao vivo, vocês podem pôr os comentários e depois qualquer coisa a gente interage ali no momento que for publicado. É isso. Beijo para vocês. Beijo, Sabine. Até semana que vem. Beijo, gente. Beijo, Cláudia. Obrigadão.